Antes da gente começar a falar sobre o sono especificamente, tem uma coisa que a gente precisa falar antes, que é sobre a esterogestação. Por quê? Porque o bebê do 0 aos 3 meses, ele vive a esterogestação. Então, tudo sobre o desenvolvimento dele, sobre como ele age, sobre como ele se sente, tem relação direta com a esterogestação. Vocês já ouviram falar sobre? É muito falado hoje em dia. Antigamente não se falava tanto, mas hoje em dia a gente já é um tema bem difundido. A esterogestação, ela é esse período, né, do 0 aos 3 meses, que o bebê ele ainda está numa fase de adaptação entre a vida intraútero, a vida dentro do útero e a vida aqui no nosso mundão de meu Deus. Olha lá, teve gente que nunca ouviu falar. Então, tem toda uma teoria inglesa que fala que, na verdade, a gestação do ser humano ela deveria ser uma gestação um pouquinho mais prolongada, mas que com o tempo, as crianças elas foram ficando, com o crescimento do cérebro, elas foram ficando com a cabeça muito grande, e aí isso impossibilitaria o parto normal, e elas passaram a nascer prematuramente. Então, esses 3 meses a mais, eles deveriam ser um período ainda de gestação. Então, o nenê, ele age como se ele ainda estivesse no útero, é como se ele não percebesse que ele já saiu. Ele acha que ele e a mãe ainda são uma coisa só, interconectadas. Só que aqui fora não tem nada a ver com o que era lá dentro. Aqui ele sente pela primeira vez fome, ele sente pela primeira vez frio, ele sente pela primeira vez medo e necessidade de aconchego, e ele não estava acostumado com essas sensações novas. E aí toda vez que ele sente isso, instintivamente, ele acha que ele vai simplesmente morrer. Porque o instinto ele tá sentindo uma sensação nova que ele nunca sentiu antes, e aí ele tem essa sensação. E como ele expressa isso? Chorando. Porque é o único jeito que eles têm para se expressar. A verdade é que eles não enxergam ainda nessa fase, né? Então o único jeito que eles têm para se expressar é chorando. Agora imagina você tá num mundo novo, que você não conhece nada, que toda vez que você sente uma sensação diferente, você acha que você vai morrer, você fica desesperado e a cada 1 hora você tem uma sensação diferente. Então, se você acha que a vida do recém-nascido é facinho, que ele só dorme, que ele só mama, não é tão fácil assim. Eles sofrem bastante. E é por isso que eles precisam muito da presença da mãe, da presença do pai, porque esse contato acalma eles. Eles, gente, reconhecem os pais imediatamente no momento que eles nascem. Quando o nenê, ele nasce, ele é colocado ali no pele a pele com a mãe, tem um imprint, que é a primeira vez que eles trocam olhares. E aí, esse nenê, ele reconhece a mãe. E pro papai que tá nessa live, eu já vi muito isso acontecer com o pai também, porque às vezes o nenê, ele é tirado, não fica no contato pele a pele com a mãe, ele vai pro bercinho, e aí ele olha pro pai dele. E é lindo de ver, porque às vezes ele tá lá chorando, se esperneando. Pô, imagina como que ia nascer pro nenê, ele tava lá perfeito, dormindo no útero, e de repente, ar-condicionado, barulho, sensações estranhas. E aí ele tá lá chorando, e aí o pai começa a falar com ele, e ele instintivamente se acalma, porque ele lembra daquela voz que ele estava ouvindo no útero, ele sente aquele cheiro pela primeira vez. Então, esse nenê, a gente precisa ter em mente que ele está o tempo todo assustado, e isso vai influenciar no padrão de sono dele. E o sono como um todo, ele muda muito depois que esse nenê ele sai do útero, porque no útero ele não tinha muita dificuldade, ele simplesmente estava lá imerso num meio perfeito, é quase um spa, que ele estava boiando o tempo todo, estava quentinho, estava apertadinho, não tinha nenhuma sensação estranha, como eu falei, e aí ele simplesmente precisava acordar e dormir, não tinha nenhum meio externo. E a gente sabe o tanto que o meio externo ele pode influenciar no nosso sono. Tenta dormir, se você estiver perto de uma área de aeroporto. Esses dias eu estava em São Paulo, lá no Jabaquara, que é do lado de Congonhas. Como que você dorme com um avião passando de um lado para o outro? Como que você dorme com uma construção? Então esse meio externo ele tem muita influência. Agora imagina para o nenê. A gente acha que o sono ele é instintivo, que é só você dormir. Porque pra gente ele já foi construído ao longo de muitos anos. Agora, o sono do bebê, ele era de um jeito e ele precisa ser de outro agora, porque ele não está mais na mesma situação, ele não está mais no mesmo contexto, ele não está mais no mesmo lugar. Então, o sono ele precisa ser aprendido, ele precisa ser construído aos poucos. Então, é muito importante que a gente entenda
contexto como um todo do nenê, que vai do nascimento até os 3 meses, que é a fase de esterogestação. E aí, como eu falei que ele ainda não percebeu que ele saiu do útero, ele ainda acha que ele está lá dentro, tudo que você recriar para mimetizar, para imitar como era no útero, vai trazer calma para esse bebê. Então, como eu falei, no útero ele estava o tempo todo boiando, porque ele estava imerso em líquido. Então, você andava, ele não estava parado, ele estava fazendo assim, ó, o tempo todo. Ele estava o tempo todo quentinho, ele não sentia frio, não sentia calor, não sentia fome, não sentia o cocô na fralda. Ele estava o tempo todo apertado, então ele estava com os bracinhos assim, ó, fechadinhos, ele não tinha espaço. Agora aqui fora não, aqui fora ele tem um espaço gigantesco que ele não tinha. E esses bracinhos dele começam a ficar completamente perdidos, principalmente por conta do reflexo de Moro, que a gente vai falar. E, além de tudo isso, o útero não era silencioso. A gente fala, nossa, estava dentro de mim, era um silêncio absoluto. Não, porque ele estava sempre ouvindo o seu batimento. O batimento da mãe. E aí o batimento da mãe para o bebê que está dentro dela soa mais ou menos assim, ó. Então o bebê ele estava o tempo todo com um ruído branco, ele estava o tempo todo ouvindo um barulho. Então aqui fora ter um ambiente completamente silencioso pode acabar dificultando o sono dele. Entendeu como tem que saber tudo isso? Porque se a gente junta todo esse ambiente que ele imita o útero, esse nenê ele vai ter uma facilidade maior para dormir, porque é um ambiente que ele já estava acostumado. E aí, a gente que precisa tentar controlar todos esses fatores externos. Por isso que o nenê, ele se acalma e ele dorme em 2 situações. A primeira é quando a vovó vai lá, pega ele no colo, enrola ele bem apertadinho, bem quentinho, balança ele, como se ele tivesse ali boiando no útero, e faz assim nele, ó, tch, 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 porque isso imita o ambiente do útero. E a segunda situação é no carro. Nossa, doutora, o meu nenê, ele só dorme quando eu coloco ele para dar uma volta no carro. Por quê? Porque o bebê conforto, ele é apertadinho, ele é quentinho, no carro ele tá balançando o tempo todo e ele tá ouvindo o barulho do motor, que lembra muito o barulho do batimento cardíaco, que é o ruído branco. Então, foi recriado o ambiente do útero que tanto traz calma e ajuda eles não só a dormir, como a se acalmar como um todo. A questão é, até quando que você vai ficar colocando esse nenê no carro para dormir? Ficar dando volta 3 horas da manhã para conseguir colocar, fazer ele dormir? Quanto de gasolina que vai nisso? Então a gente precisa pensar. Lembra que eu falei que o sono ele é construível? Então tudo que a gente faz para esse bebê desde o começo, a gente está ensinando para ele como que é dormir. Então se você está falando que para ele dormir ele precisa do carro, ele vai continuar precisando. Você está ensinando isso para ele? Uma pessoa perguntou aqui se o ninho do berço, que falam que recria o ambiente do útero, se eles são recomendados. E eles não são recomendados, gente, porque eu acho que eu nem vou falar de sono seguro hoje, mas a questão é exatamente essa, que eles não são seguros pelo risco de sufocamento e morte súbita. Então, você ter qualquer coisa abraçando ali aquele nenê, se ele vira o rostinho, ele pode acabar sufocando. Então, ninho e protetor de berço são proibidos. Vou tentar dar uma olhadinha nos comentários agora. Ó, se tiver comentário, gente, tipo, o meu bebê, ele não tá dormindo, ele tem tantos dias. Às vezes fica muito difícil de eu responder assim numa live, até porque uma consulta dessa parte de sono vai uma consulta inteira falando disso. Eu preciso entender, vocês vão entender no final dessa aula como tudo isso funciona. É muita coisa que envolve. Então, às vezes fica difícil de responder assim, de bate pronto, né? Olha lá, acordando de 3 em 3 horas. Isso faz sentido para o que a gente espera de um sono de um recém-nascido. Tem gente perguntando de cocô. Não é o ponto de hoje.
Uma pessoa me perguntou agora, fala sobre o sono do prematuro. Gente, não, o prematuro ele não muda muita coisa do nenê nascido a termo, do nenê que nasce no momento esperado. O que na verdade acontece é que no geral os prematuros eles são mais sonolentos, porque lembra que eu falei que a partir do momento que ele nasceu, a esterogestação dura 3 meses para frente, então são os primeiros 3 meses. O bebê que nasceu prematuro, que nasceu, por exemplo, um mês antes, esse período não vai ser de 3 meses, vai ser de 4. E, pô, ele nasceu um mês antes, que era para ele ainda, ele era para ele literalmente estar no útero ainda. Então, no geral, eles são mais calminhos, eles são mais sonolentos, e aí você precisa se esforçar para ficar acordando ele para mamar. Se o seu neném é prematuro e ele não é sonolento, então ele já está se comportando como se ele tivesse nascido a termo. Uma pessoa me perguntou aqui também se o bebê recém-nascido ele tem que dormir no Moisés, ao lado da mãe ou no berço. O bebê ele precisa dormir em cama própria, em berço próprio, então ele não pode dormir com a mãe, apesar de acontecer muito essa questão de cama compartilhada. E esse berço próprio ele precisa estar dentro do quarto dos pais até 1 ano de idade, no mínimo até 6 meses. Esse berço, ele pode ser o Moisés, não tem problema desde que seja uma superfície reta. Então, se o Moisés ele não é igual a cadeirinha do carro, que é inclinada, esse não pode. Se o Moisés ele é retinho, pode ser. Ou então pode ser um berço, ou pode ser o co-sleeping, que é o que você acopla ali, ele é acoplável na cama dos pais. Isso não é cama compartilhada, isso é um berço próprio, então pode ser qualquer um desses. Outra coisa que eu queria falar para vocês antes de começar a falar sobre sono mesmo, propriamente dito, sono do nenê, é sobre a rotina da família. Gente, os bebês, vocês vão ver que não tem como, eu esqueci como é a expressão, não tem como um fruto cair longe da árvore, a semente cair longe da árvore, cai perto da árvore. O ponto é esse. Então, se vocês têm uma rotina em casa, a tendência é que esse bebê, essa criança, esse adolescente, ele faz parte daquela estrutura familiar. A tendência é que ele siga o que vocês estão fazendo. Então, se, por exemplo, um dos cuidadores fica durante o dia com o bebê e o outro chega 11 horas da noite. Esse bebê, ele vai acabar começando a seguir, principalmente a partir dos 3 meses, mas ele vai acabar seguindo essa rotina. Então, se depois das 11 horas o outro cuidador chega e joga para cima e brinca e estimula, esse neném ele vai se sentir estimulado. Se essa criança ela mora numa família que todo mundo dorme às 2 horas da manhã, gente, eles vão começar a dormir às 2 horas da manhã, assim como vocês dormem. Assim como, se vocês são uma família que vocês não comem legumes e comem só industrializados, o seu filho vai ter dificuldade de comer legumes, porque eles seguem, eles imitam muito a gente. Então, vocês precisam pensar muito nessa rotina. Para quem já tá com o nenê, eu sei que é difícil às vezes mudar hábitos, mas para quem ainda tá gestante, esse é o momento de você já começar a ter hábitos que façam sentido para você, para sua família e para o seu bebê, porque depois que nasce, tudo vai meio ali no que tá dando para fazer. No que faz sentido no momento. Agora, se desde agora você já começa a tentar alinhar o seu sono, tentar reduzir estímulo à noite, tentar usar menos tela, tentar comer mais saudável, fazer exercício físico, a tendência é que o seu filho, quando ele nasça, ele siga todos esses hábitos que vocês já estão fazendo em casa. E eu não falo só da rotina noturna, eu tô falando da rotina diurna, de como que é a movimentação dessa família. Isso, a nossa rotina e os nossos hábitos antes do momento de dormir influenciam muito na hora de dormir. É igual quando você faz muito exercício no dia e chega completamente cansado e dorme super bem. Ou um dia que você fica muito na tela e aí parece que você tem um sono mais superficial ali à noite. Porque tudo isso influencia, gente. Se influencia para você, imagina para um bebê que ainda é um livro em branco. Ele ainda está aprendendo quais hábitos que ele vai desenvolver para dormir. Então, toda essa rotina da família é muito importante. Gente, ó, a live de hoje é sobre sono. Então, pergunta sobre amamentação, constipação, desenvolvimento, não vai ter como a gente falar.
Vão ter outras lives sobre esse tema, tá? Durante o dia, você pode sim acostumar o seu nenê a dormir no berço. Inclusive, o mais indicado é que o seu filho durma no berço em todas as sonecas e o sono noturno. Porque a gente quer ensinar como dorme. Se a gente quer ensinar como dorme, a gente quer fazer desde o início o que a gente quer que ele mantenha para sempre. Então, falando um pouquinho do que a gente espera e de como que é o sono do bebê de 0 a 3 meses. Esse bebê, ele acabou de sair do útero, ele acabou de nascer. Então, ele tem um sono que ainda é muito irregular. Principalmente porque a gente tem um hormônio que ele é responsável por regular o nosso sono. Na verdade, são 2 hormônios, a melatonina e o cortisol. A melatonina é nosso hormônio indutor do sono, então ela induz a gente a dormir, e o cortisol é o hormônio que ele é secretado durante o dia, que faz a gente acordar. O que acontece é que o bebê que acabou de nascer, além de toda a questão de ele não estar adaptado a esse mundo, então lembra que eu falei que ele está o tempo todo estressado, o tempo todo achando que alguma coisa vai acontecer, com sensações novas. Toda essa parte de estresse aumenta o nosso hormônio de cortisol, que ele é o nosso hormônio do estresse, mas ele também é o nosso hormônio do acordar. Quando você tem muito cortisol, você tem dificuldade para dormir. É como se no dia que você está extremamente estressado, mas ao mesmo tempo você está muito cansado, só que mesmo assim você não consegue dormir, pode ser o excesso do cortisol. E aí, além do bebê ele viver banhado nesse meio de cortisol, eles ainda não têm uma produção considerável de melatonina. Por isso que eles ainda não têm um padrão de sono que diferencie sono da noite, que é um sono um pouco mais prolongado, de sonecas do dia. O bebê dessa idade de 0 a 3 meses, ele tem um padrão de sono que é ainda muito... não diferencia dia de noite. Então, ele passa um período curto acordado, e aí ele dorme por algumas horas. Aí ele passa por outro período curto acordado, dorme por mais algumas horas. E isso continua ao longo do dia todo, não importa se são 3 horas da tarde, não importa se é meia-noite, ele continua nesse ciclo de, uma pessoa falar assim, ficar acordando mais ou menos a cada 3 horas, às vezes a cada 2 horas também é esperado para esse recém-nascido. E aí, como ele não tem a melatonina que eu falei, ele não vai ter essa indução de um sono um pouquinho prolongado durante a noite. Isso vai começar a ser secretado a partir dos 4 meses. Só que tem como a gente tentar adiantar. Porque a melatonina, ela é um hormônio que ela é produzida no nosso corpo, mas ela é induzida, a secreção dela aumenta com relação à luz solar. Então, ela é um hormônio que ela aumenta a produção na hora que tá tudo escurinho, só que se você expõe o seu filho à luz solar durante o dia, você ajusta essa melatonina a ser secretada no momento certo. Então o nenê ele já não tem muito, como eu falei, mas se você tem esse hábito de durante o dia abrir as janelas da casa, levar ele para passear no quarteirão e expor ele, lógico que não tô falando para ninguém ficar torrando debaixo do sol, mas expor ele à luz solar indireta, você acaba por ajustar essa secreção, esse pulso de melatonina que tem que acontecer ali por volta das 18, 19 horas da noite. Se você regula isso, você ajuda o seu filho a cada vez mais estar mais próximo ali de ter um padrão de sono noturno. Então, por isso, durante o dia é muito importante esse contato com a luz solar. E vocês ouviram que eu falei que a melatonina ela é produzida por volta das 18, 19 horas? Então, esse normalmente é o horário certo para você começar a sua rotina de sono, que a gente vai falar já já. Então, a gente espera que o bebê do 0 aos 3 meses, ele tenha realmente esse sono que fica um pouquinho acordado, dorme 2 horas, um pouquinho acordado, dorme 2 horas, um pouquinho acordado, dorme 2 horas, seja dia, seja noite, seja madrugada, e a gente que lute com isso. Inclusive, a gente tem um termo que se chama janela de sono. Janela de sono é o tempo que o bebê fica acordado. Eu sei que é meio contraintuitivo isso, mas é o nome.
A janela de sono do bebê de 0 a 3 meses é entre 30 minutos e 1 hora. Então, a gente espera que ele fique entre 30 minutos e 1 hora acordadinho e logo depois já volte a dormir 2, 3 horas, 30 minutos, 1 hora acordadinho, e aí fica esse ciclo até a gente ter melatonina suficiente para conseguir ter um padrão noturno de sono que naturalmente acontece por volta dos 4 meses, mas se você já tem esse hábito da luz do dia, pode acabar acontecendo antes. Tem muita mãe que fala nos comentários para mim, eu tenho um nenê de 2 meses que dorme a noite toda e durante o dia tira poucas sonecas. É ruim? Não é o que eu espero para um recém-nascido. Mas, gente, se o seu filho, ele tá bem, então tá funcionando. Porque um bebê que não está dormindo bem é um bebê que fica irritado, é um bebê que tá chorando o tempo todo. Então, se o seu bebê ele tá tendo esse padrão de sono, mas ele não está irritado, ele tá disposto na hora que ele tá acordado, olha para você, interage, dorme essas horas aí um pouquinho mais contínuas, parece que nada tá atrapalhando ele, então é uma coisa que está funcionando para ele. Como eu falei, como ter fórmulas mágicas se as pessoas não são iguais? A gente não é igual, por que os nenês seriam iguais, coitados? O que a gente espera é que um bebê recém-nascido, ele durma, no geral, 18 horas por dia, aí no primeiro mês. E aí isso vai diminuindo aos poucos. Então, se tá dentro desse período e o seu bebê, ele tá disposto e descansado, não precisa ficar matutando com isso, caraminholando, colocando minhoca na cabeça. Deixa eu descer aqui. Uma pessoa me perguntou sobre o travesseiro anti-refluxo. Deixa eu ver se estava na minha... Não. O travesseiro anti-refluxo na verdade, para o sono seguro, nenhum travesseiro é indicado, gente. Então, como eu falei, não pode ninho, não pode protetor de berço, não pode cobertor e não pode travesseiro também. O travesseiro elevado, o anti-refluxo, ele não diminui a chance de engasgo e ele não diminui a chance de refluxo em um bebê que não tem doença do refluxo. Então, ele não é indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E quando o nenê ele tem um refluxo que é normal, até os 6 meses, a maioria dos bebês tem, que é um refluxo que não faz ele perder peso, que não deixa ele irritado, o travesseiro ele não vai conseguir diminuir essa quantidade porque não é uma quantidade muito grande. Agora, para o bebê que tem um refluxo, uma doença do refluxo, que ele vomita muito, aí o travesseiro pode sim diminuir, porque ele vai sair de muito para uma quantidade normal. Agora, quem já vomita uma quantidade normal não vai diminuir mais ainda, entendeu? Vamos continuar, então. Agora que a gente sabe que um bebê recém-nascido, como que é o padrão de sono dele, então a gente já sabe, olha aqui, que a janela de sono dele é de meia hora a 1 hora, a gente já sabe a importância da luz solar durante o dia, a gente já sabe os hormônios que regulam o sono, a gente já sabe que hora que é ideal que a gente comece a colocar esse bebê para dormir por conta do hormônio do sono, que é a melatonina. Isso porque foi 20 minutos de live, olha o tanto de coisa que a gente já aprendeu. Então, juntando tudo isso, a gente precisa começar a trabalhar no antes de dormir, no pré-sono. Então, a gente chama isso de rotina e higiene do sono. Então, é como se a gente estivesse preparando esse bebê para ter uma noite de sono, além de ensinar ele como que quais são os horários de dormir, o que a gente faz na hora que a gente vai dormir, porque o sono, ele é construível, a gente vai ensinar esse bebê como dormir. Como eu falei, o horário que a gente costuma, que é o horário ideal para começar uma rotina de sono é por volta das 18, 19 horas,
pela produção da melatonina. Mas você pode aí ajustar esse horário de acordo com os sinais de sono do seu bebê. Então, percebeu que esse bebê, ele começou a dar os primeiros sinais de sono, ele tá esfregando o olhinho, ele fica com o olhar mais parado, ele já não tá interagindo mais tanto com você, ele começou a bocejar. Esse nenê, ele está começando a ficar com sono. Se você perde esses primeiros sinais, aí você pode acabar com o nenê irritado, porque ele tá com sono, mas ele não foi dormir, e aí irritação faz o quê? Aumenta cortisol, que aumenta o estresse, que é o nosso hormônio que faz a gente ficar acordado. Então isso vai atrapalhar esse nenê de dormir. Então, percebeu os primeiros sinais de sono, a gente vai começar a nossa higiene e a nossa rotina de sono. O que é a higiene de sono? A higiene de sono, ela é preparar todo o ambiente para que ele seja propício para o sono. Então, lembra que eu falei do pai que às vezes chega à noite e joga essa criança para cima, ou a mãe que chega à noite e joga esse nenê para cima, e esse nenê fica completamente estimulado, e aí na hora de dormir o cérebro dele ainda está muito hiperativo e aí ele não consegue ter uma noite reparadora. Então, parte da nossa higiene do sono é reduzir estímulos. E a gente tá falando de todos os estímulos. Então, você pode sim dar beijinho do seu nenê, você pode sim interagir com ele, mas a gente não quer que essas interações elas sejam muito estimulantes. A gente não quer jogar ele para cima, mostrar luz, deixar a tela ligada. Eu nem queria que o nenê de menor de 3 meses tivesse acesso à tela, né? Mas não é para deixar assistindo tela. E tudo na casa começa a ficar menos. Então, a conversa fica mais calma, fica mais baixa, a luz, se tiver como deixar uma meia luz, porque lembra que eu falei, a melatonina, ela é regulada pela luz solar, mas a luz branca tem influência também. Então, se você deixa a casa muito acesa, isso pode atrapalhar o sono noturno do seu filho. Então, começou já a diminuir essa quantidade de luz. E aí, além de você estar ajudando o seu filho a ficar com o cérebro mais calmo, ele como um todo ficar mais calmo, você já está mostrando para ele uma rotina. Então, não vai ser do dia para noite, gente. Eu falei que não tem nada milagroso. Aqui a gente aprende e a gente constrói as coisas com o nosso filho. Hábitos que duram para a vida toda, eles são construídos. Qualquer coisa que você faz da noite pro dia, vai embora da noite pro dia também. Então, tudo que a gente quer para a vida, a gente faz aos poucos. Então, ao longo de algumas semanas, alguns meses, esse nenê, toda vez que tá na hora de dormir, você abaixa a luz, você começa a diminuir estímulo. Depois de um tempo, o que acontece? Você começa a abaixar a luz, esse nenê já começa a induzir o sono. Sabe quando você dorme na sua cama há, sei lá, 20 anos? Aí você chega um dia, você nem tá com sono, mas você olha pra sua cama, nossa, começa a dar um soninho. Por quê? Porque você já tem uma rotina de dormir lá. O seu cérebro já aprendeu que aquele é o lugar de dormir. Só de você olhar o objeto, isso já induz o seu sono. É isso que a gente quer criar com o nosso filho. A gente quer criar uma rotina que leve ele a entender que está chegando o momento de dormir, para já induzir esse sono dele. Então, a higiene do sono, que é tirar todos os estímulos, diminuir as luzes da casa, ela é parte integrante da rotina, porque sem ela, não adianta você ter a rotina mais maravilhosa do universo, porque você está estimulando o cérebro desse nenê. Então, feita a higiene do sono, a gente vai começar a fazer uma rotina de sono que faça sentido pra gente, para minha família, para o meu contexto familiar, e não só para esse nenê. A gente não quer uma rotina que simplesmente funcione. A gente quer uma rotina que funcione, que faça bem para mim e que possa ser sustentada pelo tempo que ele precisar. Vocês vão entender. Então, a rotina de sono, ela é qualquer rotina, não é rotina a palavra que eu quero, é qualquer sequência de ações que você faz antes do seu filho dormir, que no final vai levar ele o ato de dormir e que seja repetida todos os dias no mesmo horário, da mesma forma.
Ah, doutora, eu vou apagar a luz, colocar uma canção de Linar, fazer uma aromaterapia, uma massagem relaxante, um banho, vou deixar ele no meu colo apertadinho, vou dar o TT, depois eu vou fazer uma chantala. Não tem problema nenhum, pode fazer tudo isso. Lembra que eu falei? Funciona para você, funciona para o seu bebê e você consegue sustentar isso para sempre? Perfeito. Pode continuar assim. Agora, não precisa ser tudo isso, não precisa ser um negócio completamente mirabolante. Você pode fazer qualquer coisa que você consiga sustentar sempre. Então, você pode, por exemplo, deu 6 horas da tarde, diminuiu tudo da casa, você pode dar um banho no seu bebê, depois você vai lá e faz uma massagem logo depois do banho, dá o mamar, troca a fralda, porque para esse nenê dormir, esse ambiente precisa estar bom, né? Um ambiente de sono. Então, a gente não dá para colocar ele para dormir com fome, com fralda suja, porque senão ele vai acordar daqui meia hora. Então, garante o básico nessa rotina. Tem gente que na rotina de sono, a única coisa que faz é fechar a persiana do quarto, porque já é um ato. Seu bebê já tá vendo você fazendo isso. Ele já sabe que toda vez que você fecha a persiana, porque você repetiu isso durante muito tempo, é um momento de dormir. Então pode ser qualquer coisa que faça sentido para vocês. Ah, doutora, na nossa rotina do sono a gente coloca ele no carro para dormir, porque funciona super bem agora. Tudo bem, pode funcionar super bem agora, mas quanto de gasolina vocês vão gastar? Por quanto tempo vocês vão sustentar isso? Então, a gente não quer uma coisa que funcione agora. A gente quer uma coisa que funcione para sempre. E um outro exemplo muito bom disso é você deixar o nenê, você ficar balançando ele para dormir. Recria o ambiente do útero, recria. Ajuda ele a se acalmar, ajuda. Ajuda ele a dormir, ajuda. Mas e quando ele tiver com 12 quilos? Você vai ficar segurando e balançando? Ai, meu nenê, ele só dorme quando eu balanço. Você passou 6 meses ensinando isso para ele, que é assim que dorme. Meu nenê só dorme no peito. Você passou 6 meses mostrando para ele que antes de dormir tem um peito e ele precisa disso para dormir. É lógico que ele vai aprender isso, é lógico que ele vai ficar dependente disso aí até você desfazer essa associação de sono e criar outra dentro da rotina. Então, desde já, gente, desde o começo, já criem uma rotina que faça sentido para vocês. Ah, a nossa rotina é sempre colocar ele deitadinho comigo na poltrona de amamentação, sem problemas nenhum. E quando vocês forem viajar, vai levar a poltrona? Não tem problema, entendeu? Não tem problema. Mas é mais inteligente a gente criar hábitos que eles podem continuar, que eles estão caminhando para um lugar que a gente quer chegar. A gente não quer ensinar coisas para depois ter que desensinar, entendeu? Nesse período de 0 a 3 meses, a gente não fica, a gente já pode fazer uma rotina de sono, sim. Só que até os 3 meses, essas associações da rotina, elas se desfazem com facilidade, porque o bebê ainda não percebeu que tá aqui com a gente, ele ainda acha que tá no útero. Então, até lá, você pode fazer e desfazer associações da rotina de sono com uma facilidade maior. A partir dos 4 meses, essa rotina começa a ficar um pouquinho mais estruturada e esse bebê já começa a associar aquelas ações ao ato de dormir. Então, aquele negócio que eu falei de colocar ele para balançar, funciona. Só que se você ensinar ele a dormir a partir dos 4 meses paradinho, ele não vai precisar de você balançando mais para frente. O colocar no peito para dormir funciona, mas se você colocar no peito e tirar enquanto ele ainda está acordado, sonolento, mas ele ainda não dormiu, talvez funcione melhor quando o peito não estiver mais junto, entendeu? Então a gente vai criando rotinas que façam sentido para a nossa família como todo. E não esqueçam da rotina diurna também. Então, o que você faz durante o dia também influencia no sono. Então, estimular bastante esse bebê para ele ficar cansado, você ter exposição à luz solar, como eu falei, e você pode ter uma rotina na soneca também. Mas ela tem que ser uma rotina diferente da rotina que você faz à noite. Justamente para esse bebê aprender que quando você faz a rotina da noite, é para ele dormir por mais horas. Quando você faz a rotina do dia, às vezes são sonequinhas mais curtas. Muita coisa, né? Isso porque a gente tá aqui, ó, enxugando. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários.
Tem algumas perguntas que eu não entendo. Ó, uma pessoa me falou que o bebê dorme muito melhor na cama compartilhada e no bercinho ele acorda de 15 em 15 minutos. Isso é esperado, porque ele sente a sua presença, né? Então, às vezes, tem uma associação de sono que chama associação de presença, que é o nenê ele acorda à noite, ele vê que você tá lá, ele volta a dormir. Agora, no berço, quando ele acorda e vê que você não tá lá, ele realmente desperta. Eu vou falar sobre como transferir o bebê pro berço. Ó, uma pessoa falou, eu tava escutando e fazendo tudo errado. Isso é ótimo que você tá aqui, porque é só de uma live aí, numa segunda-feira de 40 minutos, você já aprendeu um monte de coisa e às vezes você vai sair daqui conseguindo fazer o seu nenê dormir a noite toda. Amanhã, não, porque o sono, ele é construído. Então, você vai começar a aplicar isso agora para daqui a algum tempo você ter um bebê que durma bem daqui para sempre, não só por um período. Logo após a rotina 19, dorme, lá para umas 9 horas acorda. É normal, porque às vezes ele tá acordando por conta de ou por fome, que você falou que dá o TT, ou às vezes pela fralda suja. Inclusive, isso eu vou emendar até no nosso próximo tópico, que é ajudar o nenê a se auto-ninar e a questão do ambiente de sono que ele dorme. A gente tem ciclos de sono. Então, quando você vai dormir, você não simplesmente dorme e acorda. São 4 fases de sono. Uma você fica meio sonolento, na outra você dá aquele trimelique, e aí você realmente entra num sono profundo aí, que se alguém entrar, você não acorda. E aí, uma vez que você saiu desse sono profundo, você não fica nele o tempo todo da noite. Você, uma hora, sai dele e volta para a fase de sonolência. Então, a gente tem vários ciclos de sono durante a noite. É isso que acontece enquanto a gente está dormindo. No adulto, quando a gente sai de um ciclo de sono para outro, é aquele momento que às vezes você percebe que você está com frio e vai lá e puxa a coberta, ou percebe que a meia está incomodando e aí tira a meia. Não é que o frio te acordou, que a meia te acordou. É que você teve um mini despertar, porque você saiu de um ciclo de sono e entrou em outro, e aí você teve uma consciência maior do seu ambiente. Isso acontece com os bebês também. Qual que é a diferença? O adulto, ele tem um ciclo de sono que dura, o ciclo todo dura mais ou menos 3 horas. Então, ele troca de ciclo a cada 3 horas. Então, em uma noite que ele dorme 8 horas, ele troca aí umas 2, 3 vezes no máximo. Ele tem esse mini despertar umas 2, 3 vezes. O ciclo de sono do bebê até 3 meses é de 40 minutos. Então, a cada 40 minutos, ele vai ter um mini despertar. E aí, nesse mini despertar, ele tem 2 opções. Ou ele acorda de verdade, ou ele então volta a dormir. E aí, o que a gente quer é ensinar o nosso nenê a voltar a dormir, a se auto-ninar. E aí, é muito importante para esse auto-ninar a questão do ambiente que ele está dormindo. Porque é igual a gente, quando você tá com frio, você vai acordar para procurar a coberta. Com o bebê é isso que acontece também. Só que ele não tem essa independência e essa autonomia que a gente tem. Ele precisa da gente. E aí, como que o bebê se comunica? Chorando. Então, se a cada 40 minutos ele intercala entre um ciclo de sono e outro, ele tem um mini despertar e a fralda tá suja, ele vai lá e desperta. Ele tem um mini despertar daqui 40 minutos, tá com fome, ele vai lá e acorda. Ele tem um mini despertar daqui 40 minutos, tá com frio, acorda. Um mini despertar daqui 40 minutos, um pernilongo passou na frente dele, acorda. Então, o nenê que acorda de 40 em 40 minutos não quer dizer que ele tá acordando pelo mesmo motivo. Mas pode ser que esse ambiente que ele está dormindo não seja um ambiente que ajude ele a dormir. E aí, o que é um ambiente que ajuda o bebê a dormir? É um ambiente que, primeiro, é completamente escuro, porque falei que o nosso hormônio do sono, ele é influenciado pela luz, inclusive a luz branca. Então, quanto mais escuro, melhor esse ambiente de sono, para o nenê abrir o olho
e logo depois voltar a dormir. Esse autoninar, gente, ele começa a ficar mais importante depois dos 4 meses também, tá? Antes disso, ele é um pouquinho mais difícil porque o nenê ainda está numa fase de adaptação. Outra coisa que é importante garantir nesse ambiente, a temperatura. Ele não pode estar com frio, ele não pode estar com calor. E aí, não, eu vou deixar tudo desligado para ficar uma temperatura ambiente. Não necessariamente, tem nenê que é calorento. Tem nenê que os meus afilhados, eles dormiam no ar-condicionado de 18, 19 todo dia. Eles estavam acostumados com isso, não tem problema nenhum. Qual que é o problema? Eles moram na Irlanda, aí vem pro Brasil, não tem ar-condicionado, como que dorme? Tá acostumado, entendeu? O ambiente de sono, a rotina de sono que eles estão acostumados. Mas você precisa garantir que seu bebê esteja confortável. A roupinha tem que estar confortável, tem que estar adequada para a temperatura. Às vezes um zíper que está incomodando faz ele ficar acordando. Ele não pode estar com fome, ele tem que estar com a fralda trocada. Você pode pegar uma fralda que seja uma fralda noturna, que ela vai garantir uma sensação de seca por mais tempo. Se você usa a fralda reutilizável, você pode colocar mais forro para essa criança, para esse bebê ficar seco. Tudo isso vai ser importante para no momento de alternância de ciclo, porque a gente não tem como fazer com que o ciclo dele dure mais. Isso é de idade, é de maturação do cérebro. Isso vai acontecer naturalmente, mas a gente tem que agir no momento que ele vai trocar o ciclo, ele vai ter um mini despertar, mas ele vai voltar a dormir sozinho. Então é isso que a gente tenta agir no ambiente. E aí uma última coisa que é muito importante no ambiente é o reflexo de Moro. Não sei se vocês conhecem o reflexo de Moro, mas é um reflexo normal do recém-nascido. Ele vai até uns 4 a 6 meses até. Ele é um reflexo que todo o bebê tem, ele precisa ter, é um reflexo saudável, que é o famoso sustinho. Então, quando você solta o braço do nenê, ele faz assim, ó, ele assusta. Ou quando você quando você muda a altura dele, ele tá bem, ele assusta. E às vezes ele está dormindo e esse reflexo é desencadeado do nada e aí isso faz ele acordar. Nos primeiros meses a gente tem que ter o reflexo de Moro, é saudável, é esperado, mas ele é o nosso maior inimigo, porque ele atrapalha muito essa questão do sono. E aí o gatilho dele é o braço, então você solta o braço ou você muda a altura, é o gatilho para a criança para o bebê ter esse sustinho. Então, um jeito de lidar com esse reflexo de Moro é fazer o charutinho. E aí você coloca o seu bebê para dormir no charutinho, ele fica com os bracinhos presos, porque até então, no útero, ele ficava sempre com o bracinho preso, ele não sabe lidar com esse braço solto, isso incomoda ele. Então, se você coloca ele no charutinho, ele vai dar uma segurada nesse reflexo e isso vai fazer com que ele acorde menos à noite. Começou a rolar lá para os 4 meses, aí a gente não quer mais charutinho. A gente tira e eles normalmente nem aceitam mais depois dessa idade. Uf. Outra coisa muito importante dessa parte de ambiente de sono, que muita gente não pensa. E olha como você saber as coisas antecipadamente faz diferença, gente. Faz muita diferença você ter informação antes. Porque é o que aquela mãe falou, eu estava fazendo tudo errado. Porque não sabia. Então, a gente tem 1 milhão de preocupações quando a gente vira mãe. Não tem jeito, isso é instintivo nosso. Inclusive, é pra gente proteger o nosso bebê. Só que ao invés de ter 1 milhão, você pode ter 500 mil, se você souber algumas coisas antes. Se você pudesse ter metade das preocupações que você tem hoje, ainda ia ter muito, mas também ia ajudar bastante. Então, uma coisa que muita gente não pensa é no Mobile. Vocês conhecem o Mobile? É um acessório de berço. Então tem o bercinho e aí fica um acessório em cima pendurado com uns bichinhos. É lindo, é muito fofo. Só que faz sentido o Mobile? Vocês já pararam para pensar? Porque nem tudo é sobre ser bonito. As coisas têm que ser funcionais. Então, o que o Mobile é? Ele é um brinquedo. Enquanto o nenê tá acordado, o Mobile tá lá, ele tá olhando pro Mobile, ele fica vislumbrado com aquilo. Ele ele vê aqueles bichinhos se mexendo e se estimula ele. Então ele é um objeto de estímulo. E aí você faz o quê?
coloca no lugar de sono. Faz sentido? Aí esse bebê, no mini despertar dele, na alternância de ciclo, ele dá uma abridinha de olho, ele até ia voltar a dormir. Aí ele faz o quê? Vê o mobile. Acorda, brinquedo, vou brincar, entendeu? Não faz sentido ter um mobile no berço. E também é perigoso. É perigoso porque a gente confia muito no negócio, né? E se o negócio cai à noite, a gente não vê, não escuta. Então, vê como uma coisa que, se a gente parasse para pensar, sabendo como funciona o sono, se você para pensar, você chega nessa dedução sozinha. Ninguém precisa te falar, só que você precisa entender mais ou menos como que funciona o sono. E eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa, vão começar a deduzir muita coisa só do que vocês ouviram aqui. Vão começar a aplicar isso no contexto de vocês. Então, às vezes eu não falei uma determinada ação que dá para ser feita, mas só de entender como que funciona o sono, vocês já conseguem corrigir coisas aí na rotina de vocês. Precisa realmente ficar 6 minutos para pôr no berço. Uma pessoa me perguntou sobre arrotar. Eu vou responder porque tem a ver com sono. Quando o nenê mama, seja fórmula ou seja peito, você tem que deixar ele 15 minutinhos na posição vertical. Então ele tem que ficar em pezinho. Depois desses 15 minutinhos, se ele não arrotar, pode deitar, não tem problema nenhum. É por conta do refluxo. Agora, colocou na posição vertical, em 2 minutos ele arrotou, tem que ficar os 15 minutos mesmo. Porque o nenê, ele é como se o estômago dele ainda não tem uma voltinha e uma válvula que impede o leite de voltar. É como se ele fosse um saco de leite. Então, se não esperar descer lá para mais para baixo, se você encher de leite e virar, vomita. Alguém me perguntou. Pode trocar o bebê de madrugada sim, porque se ele estiver incomodado com cocô, ninguém consegue dormir enquanto tá com cocô. Então pode trocar sim. Mas se ele não tiver incomodado e a fralda mantiver ele seco, não pode ficar úmida. Não precisa trocar também. Agora, se tiver úmido, primeiro que ele vai acordar porque está incomodado, e segundo que deixar úmido muito tempo pode dar assadura. Mas tem fralda que é realmente muito absorvente. Uma pessoa me perguntou se é normal o bebê resmungar enquanto dorme. Sim, eles resmungam bastante. Eles têm um negócio que chama sono ativo. Então, o bebê, o ciclo de sono dele tem uma parte muito maior no sono superficial do que no sono profundo, quando comparado com o nosso. Então, o sono deles, além de ser mais curto, é mais superficial. E aí eles têm esse sono ativo, que eles resmungam, dão risada, às vezes eles dão até uma choradinha, só que eles não realmente acordaram, eles ainda estão dormindo. E aí, se você esperar um pouquinho e não mexer nele, às vezes ele volta a dormir. Isso é uma outra técnica para o nenê se auto-ninar. Porque às vezes ele realmente não acordou ainda. E quando eles vão ficando mais velho, que eles vão aprendendo aquisições novas, eles treinam durante o sono. Então, por exemplo, durante o dia ele aprendeu a bater palma. Ele vai treinar a palma durante o sono. Então ele tá dormindo, mas ele tá assim, ó. Mas ele tá dormindo. E aí você vai lá e pega ele, e aí às vezes ele acorda, sendo que ele nem tava acordado. Então sempre espera um pouquinho mais. Dificuldade para fazer soneca durante o dia. Você precisa pensar nessa rotina. Às vezes você tá querendo colocar ele na soneca no momento depois de muito estímulo, ele ainda tá muito estimulado, ou então você ainda não começou uma rotina durante o dia, e a rotina pode ser qualquer coisa. Pode ser uma troca de fralda seguido de dar uma fechadinha na janela e colocar ele no berço. Isso já é uma rotina, desde que você faça sempre do mesmo jeito. E aí, ao longo de algum tempo, você vai conseguir, esse nenê vai começar a fazer essa associação e isso pode ajudar na soneca. A soneca do dia, ela pode sim ser no escuro completo, mas ela pode sim ser com uma frestinha de luz. Na luz, assim, tipo, deixar ele no meio da sala com tudo aberto, não é muito interessante, porque isso dificulta dormir, né? Ninguém consegue dormir com muita luz. Quando eu falo de expor a luz indireta, é enquanto ele estiver acordadinho, disposto. Ai.
Ó, e aí eu separei 4 dúvidas que as pessoas me perguntam muito, que as mães me perguntam muito para responder para vocês. Mas vocês aprenderam bastante coisa de fisiologia, do ciclo do sono como um todo. A primeira dúvida é, nossa, essa é de lei, eu nem sei como vocês não perguntaram ainda, mas sempre me perguntam, quando que para de acordar o bebê durante a madrugada? Então, isso varia muito, principalmente para os prematuros, que são os que são mais dependentes de serem acordados, porque eles são mais sonolentos. Então, se o seu neném nasceu no tempo certo, ele não foi prematuro, ele já tem mais de um mês e ele já engatou no ganho de peso, então ele já tá ganhando peso todos os dias, já recuperou o peso de nascimento, aí você pode parar de acordar ele na madrugada para mamar. Ah, posso deixar ele chorando? Não falei isso, eu não falei isso. Eu falei que se ele estiver dormindo e já passou 3, 4, 5 horas, não tem problema, pode deixar ele dormindo. Se ele chorar, é para dar o leite para ele, não vai deixar ninguém morrendo de fome. A outra pergunta que sempre me fazem, que me perguntaram aqui hoje é: como que faz essa transferência para o berço? Parece que toda vez que o nenê sai do meu colo e eu coloco no berço, é bater no berço, ele acorda. Parece que ele sente que colocou no berço. Sim, porque ele realmente sente que colocou no berço, ele sente que saiu da mãe. Então, duas coisas podem ajudar bastante essa questão de colocar o bebê no berço. A primeira delas é você deixar um cueiro, um paninho entre você e o bebê. Por quê? Na hora que ele tá mamando em você, ele tá quentinho. E aí você vai lá e transfere ele pro berço gelado. Aí ele sente a temperatura. Aí ele acorda. Então, se você tá com essa mantinha, na hora que você vai transferir, você transfere junto com a mantinha até esse nenê, até esse berço ficar quentinho de novo, aí depois você vai lá e tira. Porque não é para dormir com cobertor nem com mantinha. Então, percebeu que ele já tá um tempo ali, o berço já esquentou, aí você pode tirar. Outra coisa que ajuda muito na hora de transferir é, eles sentem, principalmente por causa do reflexo de Moro, eles sentem a mudança da altura. Então, na hora que você coloca ele para o berço, ele sente essa mudança de altura mesmo. E às vezes até desencadeia o reflexo de Moro. Então, na hora que você coloca, dá o sustinho. Então, ajuda deixar ele no charutinho, ajuda fazer esse movimento bem devagarzinho, para ele não sentir tanto. E o que também ajuda é, na hora que você for colocar, você começar colocando pela perna. Porque aí você dá uma sustentação. Então é perna, bem lento. Perna, bumbum, costas e cabeça. Porque se você coloca a primeira cabeça, ele sente que ele tá caindo. Aí acorda. Então essas duas coisas costumam ajudar bastante na hora de transferir pro berço. Terceira dúvida. Meu filho vai dormir melhor se ele tiver com fórmula? Também me perguntam muito, e isso chega a ser quase um mito popular, quase uma crendice, porque é mentira. O que acontece é que o leite materno, ele é feito pro bebê. Então, ele tem uma digestibilidade muito boa. Ele é como se ele fosse levinho. Então, do jeito que o nenê toma, ele digere fácil, digere rápido, e aí ele tem, às vezes, fome mais rápido. A fórmula, ela é um pouco mais pesada. Então, ela fica parada no estômago mais tempo. E isso dá uma sensação de saciedade maior. E aí pode ser que o seu filho demore mais para ter fome. Só que a gente falou que o nenê, ele não acorda só por fome. Ele acorda porque tá com calor, porque tá com frio, porque tá com cocô, porque precisa de você do lado. Ele acorda por 1 milhão de coisas. Então isso talvez resolveria por um tempo maior o problema da fome, mas não resolve todo o resto. E além disso, você ter essa fórmula parada no estômago do nenê por mais tempo aumenta muito a chance dele ter cólica, dele ter gases e de ele ficar mais constipado. Então, às vezes, você troca um problema por 2. Não façam isso. Ai, eu já tô ficando doida, já tava usando o touch no computador. E a última dúvida é sobre
Outra crendice que muita gente fala que é: vou deixar o nenê acordado o dia inteiro, não vou deixar ele fazer soneca, porque aí ele vai dormir melhor à noite. Gente, tiro no pé. Tiro no pé. Isso não vai acontecer. Inclusive, nem sempre acontece com a gente como adulto. Às vezes, eu falei, às vezes você tá tão cansado, que o seu sono não é reparador. Com o bebê, isso é muito pior. Então, você pular sonecas, ou não deixar ele fazer o tempo de soneca suficiente, ou deixar ele muito estimulado, mais do que ele realmente precisa, você pode acabar desencadeando o efeito vulcânico do sono, vulcânico de vulcão. É uma analogia que realmente faz sentido. Então esse bebê ele vai acumulando cansaço, vai acumulando irritabilidade, vai acumulando falta de sono reparador, excesso de estímulo, até o momento que esse vulcão explode, porque com tudo isso vem o cortisol, que é o nosso hormônio do estresse e do acordar. E aí você chega no final, você tem um bebê que tá super irritado e ainda assim tem mais dificuldade ainda para dormir. Se dorme, não consegue descansar, acorda mais cedo no dia seguinte, mais irritado, com mais dificuldade para dormir. Então, não façam isso porque não vai funcionar, vai só piorar. E antes de acabar, eu queria só falar um pouquinho sobre a questão da privação da mãe, como tentar lidar com isso. Eu sei que é muito difícil, e eu vejo direto vídeo que eu acho muito bom aqui na internet, que fala assim, falaram pra eu dormir enquanto o bebê dorme. Aí a mãe tá com o nenê no mercado, o nenê dorme, ela se joga no chão e dorme. E é um conselho que é exatamente isso, mas ele chega a ser quase cômico, né? Às vezes tão difícil de seguir. Mas uma recomendação é essa, exatamente. Então, percebeu que o seu nenê tá dormindo, que vai ser aí uma soneca mais longa. Tudo bem, tem 1 milhão de coisas para fazer na casa, às vezes tem o trabalho para terminar, às vezes tem um outro filho. Se der, tira uma soneca junto. A gente sabe que qualquer 10 minutinhos já ajuda. Antes de ser mãe, 10 minutinhos não ajudava nada. Mas depois que você vira pai e mãe, é 20 minutos de soneca que você tira que você fala, meu Deus, descansei 3 dias aqui. Então, o que você puder descansar enquanto seu filho está descansando é uma estratégia que costuma funcionar. Outra coisa é tentar contar com a rede de apoio. Então, se você tem alguém aí próximo de você, gente, tem uma frase que eu gosto muito, que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Você não cria um filho sozinha. Tem toda uma questão de ajuda com uma rede de apoio. E quando a gente fala de rede de apoio, não necessariamente tem que ser família. Você pode ter aí uma rede de pessoas que são de confiança, de amigos, de primos, não importa, pessoas que sejam da sua confiança, que cuidem do seu filho como você cuidaria. Não tem vergonha nenhuma em pedir ajuda, não é? A gente carrega esse negócio da mãe de que tem que ser difícil, tem que ser exaustivo. Quanto mais difícil for, melhor mãe você é. E nada disso é verdade, gente. Não tem problema nenhum pedir ajuda, não tem problema nenhum descansar. Já que tem aquele que quem pariu Mateus que o balance. Eu tô cheia dos ditados hoje. Mas não tem que ser assim. A gente precisa de uma aldeia para criar uma criança. Quanto mais descansada, quanto mais feliz você tiver, melhor o seu filho vai estar, melhor a rede de apoio vai estar. Então, conte com as pessoas que você confia. E a última recomendação, que é a que eu acho que talvez mais ajude, que é uma recomendação, na verdade, mental, que é ter em mente que passa, que é uma fase. Eu sei que é difícil, eu sei que beira a loucura a questão da privação de sono. Inclusive, era um método de tortura no passado, né? Você privar as pessoas de dormir. E é quase isso. Mas vai passar, gente. Vai passar. É um tempo limitado. Se você seguir aqui tudo que eu falei, o seu filho ele vai conseguir dormir um pouco melhor. Talvez dormir a noite inteira no período, na idade que for para ele fazer isso. Mas tenha em mente que é uma fase. Tenta não focar em tudo que falta, em tudo que cansa, em tudo que parece ser ruim dessa fase. Tenta focar no que está sendo bom, porque uma hora vai passar.
Uma hora você vai olhar para trás e você vai falar, nossa, passou tão rápido. E isso acontece. Eu sei que agora, nos primeiros 3 meses, parece que não. Mas acontece, tanto acontece que as pessoas têm outro filho depois, porque depois esqueceu o tanto que foi difícil, aí quer ter outro. Então, foca nisso. Foca que o seu filho, que está aí com 15 dias de vida, ele nunca mais vai ter 15 dias de vida. Nunca mais. Amanhã ele vai ter 16 e depois ele vai ter 17. Entendeu? Aquele tempo não volta, com todas as suas dificuldades, mas também com toda a sua beleza, que é a única daquele período. Então foca nisso e respira fundo, pensa que é um período, mas vai passar. Deixa eu ver os comentários.